Esse casamento é uma mentira. A voz ecoou pela capela elegante, interrompendo bruscamente a cerimônia. 80 convidados bem vestidos se viraram em choque para ver uma mulher simples caminhando pelo corredor central de mármore. Mas que palhaçada é essa? Larissa gritou do altar, sua voz destilando veneno. A faxineira agora quer dar palpite no meu casamento? Seguranças, tirem essa empregada daqui. Senhor Ricardo, Isis ignorou os murmúrios indignados. Eu tenho provas de que esta mulher não é quem diz ser. Mas quem era essa faxineira corajosa que ousava destruir o casamento do século? E que segredos sombrios ela havia descoberto sobre a noiva perfeita que tinha um empresário milionário completamente enfeitiçado? Esta é a história de Isis Santos, uma trabalhadora invisível de 28 anos que desenvolveu um dom especial para detectar mentiras. E de Larissa Monteiro, uma mulher sofisticada que escondia um passado muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. Uma história onde uma simples faxineira precisou encontrar coragem para enfrentar uma adversária muito mais poderosa, sabendo que a verdade nem sempre é suficiente quando você está na parte mais baixa da pirâmide social. O que aconteceu naquela capela mudaria a vida de todos para sempre. O escritório de Ricardo Almeida fervilhava de atividade naquela manhã de terça-feira. Contratos espalhados sobre a mesa de mogno, telefones tocando constantemente e o aroma de café forte preenchendo o ambiente. Isis Santos ajustou seus óculos simples e continuou organizando os documentos, seus movimentos precisos e discretos como sempre. Amor, você precisa ver isso. A voz aguda de Larissa ecoou pelo escritório quando ela entrou carregando várias sacolas de grife. Seus saltos altos martelavam o piso com autoridade e seu vestido vermelho custava mais que o salário anual de Isis. Ricardo levantou-se imediatamente, o rosto iluminando com aquele sorriso apaixonado que Isis conhecia bem. O que você comprou desta vez, meu bem? Sapatos para a lua de mel, e olha só. Larissa abriu uma das sacolas, revelando sandálias douradas. Custaram uma pechincha. Apenas 3.000. Isis continuou limpando, mas sua atenção estava completamente focada na conversa. 3.000 reais em sapatos. Para Ricardo, isso era dinheiro de bolso. Para ela, representava 4 meses de salário. São lindos, Ricardo disse, beijando a testa de Larissa. Você merece o melhor do mundo. É óbvio que mereço. Larissa jogou os cabelos para trás e seu olhar caiu sobre Isis, que estava organizando uma pilha de contratos. Essa mesa está uma nojeira. Não sei por que você mantém funcionários tão desleixados, Ricardo. O comentário cortou o ar como uma lâmina. Isis sentiu o rosto esquentar, mas manteve a expressão neutra. Era assim todos os dias. Larissa nunca perdia uma oportunidade de diminuí-la, como se precisasse constantemente afirmar sua superioridade. Larissa, Ricardo começou claramente desconfortável. Não, sério, olha como ela deixa tudo bagunçado. Larissa apontou para a mesa onde Isis trabalhava. Uma pessoa educada saberia como organizar documentos importantes. Isis respirou fundo, suas mãos continuando o trabalho metodicamente. Havia aprendido desde pequena, observando a mãe trabalhar em casas de família, que a melhor defesa era o silêncio digno. Mas algo em Larissa sempre a incomodava. Não eram apenas as humilhações constantes, era a forma como ela mentia. Isis tinha desenvolvido uma habilidade especial ao longo dos anos. Conseguia detectar quando as pessoas não estavam sendo verdadeiras. Pequenos gestos, inconsistências na fala, olhares que não batiam com as palavras. E Larissa era um festival de sinais contraditórios. Desculpe, Isis, Ricardo disse baixinho quando Larissa se afastou para atender o telefone. Ela está estressada com os preparativos do casamento. Não tem problema, senhor Ricardo. Isis sorriu genuinamente. Ricardo sempre a tratava com respeito, ao contrário de sua noiva. Posso ajudar com mais alguma coisa? Na verdade, sim.
Você pode organizar estes documentos sobre nossa viagem? Larissa quer tudo perfeito para a lua de mel. Isis pegou a pasta que Ricardo oferecia e começou a separar os papéis. Reservas de hotel, passagens aéreas, roteiro turístico, tudo para uma viagem de 2 meses pela Europa. O valor total faria qualquer pessoa comum desmaiar. Meu amor, Larissa voltou guardando o celular na bolsa de couro legítimo. Era a mamãe. Ela está ansiosa para conhecer você no casamento. Claro, mal posso esperar para conhecer sua família, Ricardo respondeu animado. Isis pausou na organização dos documentos. Era a 5ª vez que Larissa mencionava a mãe, mas havia algo estranho. Na primeira vez, disse que a mãe morava em São Paulo. Na segunda, mencionou que ela estava em Belo Horizonte cuidando de uma tia doente. Ontem, falou sobre a mãe estar viajando pela França. Ela vai chegar na sexta-feira, certo? Ricardo perguntou. Exato, vou direto de São Paulo. Larissa hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Isis continuou trabalhando, mas seu cérebro processava cada detalhe. A hesitação, o olhar desviado, a forma como Larissa tocava o colar quando falava sobre família, todos sinais que indicavam desconforto com o assunto. Amor, preciso usar o banheiro. Já volto. Larissa deixou a bolsa sobre a mesa e saiu apressada. Foi quando Isis viu algo que fez seu coração acelerar. A bolsa estava entreaberta e dali saíam algumas pontas de papel. Documentos. Isis olhou ao redor. Ricardo estava no telefone, de costas para ela. Sem pensar muito, ela se aproximou discretamente da mesa. O que viu a deixou gelada. 3 carteiras de identidade diferentes apareciam parcialmente, uma com o nome Larissa Monteiro, outra Laura Santos e uma terceira que ela só conseguia ver as letras Lá antes que fossem interrompidas por outros papéis. Seu coração disparou. Por que alguém teria 3 identidades diferentes? Isis se afastou rapidamente quando ouviu os passos de Larissa voltando pelo corredor. Voltou para seus documentos, mas sua mente fervilhava de perguntas. As contradições sobre a família, o nervosismo com certas perguntas e agora múltiplas identidades. Pronto, onde estávamos? Larissa voltou, ajeitando a bolsa com cuidado excessivo. Falávamos sobre sua mãe. Ricardo disse, ainda sorrindo. Ah, sim, ela está muito animada. Larissa forçou um sorriso. Mas Isis notou como seus dedos tremeram ligeiramente ao fechar o zíper da bolsa. Durante o resto da manhã, Isis observou cada movimento, cada palavra, cada gesto de Larissa. A forma como ela evitava certas perguntas, como mudava de assunto quando Ricardo mencionava o futuro, como seus olhos se endureciam quando olhava para as coisas caras do escritório. Quando o expediente terminou e Isis se preparava para ir embora, Larissa fez mais um comentário ácido. Espero que amanhã você capriche mais na limpeza. Não queremos que os clientes vejam este desleixo. Isis apenas acenou em silêncio, mas por dentro uma determinação crescia. Havia algo muito errado com Larissa Monteiro e ela precisava descobrir o quê. Ricardo era um homem bom, que sempre a tratara com dignidade. Se ele estivesse em perigo, ela não poderia simplesmente ficar calada. Caminhando para o ponto de ônibus, Isis pensava nas identidades múltiplas que havia visto. 3 nomes diferentes para a mesma pessoa só podia significar uma coisa. Isis havia visto algo na bolsa que confirmaria suas piores suspeitas. Isis mal conseguiu dormir naquela noite. As 3 carteiras de identidade dançavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça sinistro. Deitada em sua cama simples, no pequeno apartamento que dividia com a mãe, ela revirava cada detalhe que havia observado sobre Larissa nos últimos meses. Filha, você está bem? Passou a noite toda se virando, disse Dona Conceição na manhã seguinte, servindo café puro em canecas descascadas. Estou preocupada com uma situação no trabalho, mãe. Aquela noiva do seu patrão de novo? A mãe conhecia bem as reclamações diárias sobre as humilhações de Larissa. Essa mulher não presta, eu sinto. É mais sério que isso. Isis hesitou.
Como explicar sem soar paranoica? Acho que ela está mentindo sobre quem realmente é. Dona Conceição parou de mexer o açúcar e olhou fixamente para a filha. 40 anos como doméstica haviam ensinado a ela que intuição feminina sobre outras mulheres raramente estava errada. O que você viu? Documentos estranhos, nomes diferentes. Isis respirou fundo. Mãe, o que você faria se soubesse que uma pessoa boa estava sendo enganada por alguém perigoso? Dependeria de quão perigoso. Dona Conceição respondeu séria. Mas você conhece a resposta, filha. Desde pequena você nunca conseguiu ficar calada quando via injustiça. Isis chegou ao trabalho 1 hora mais cedo, determinada a descobrir a verdade. O escritório estava vazio. Ricardo só chegaria às 9 e Larissa normalmente aparecia por volta das 10 para almoçar com o noivo. Seu plano era simples, usar o computador do escritório para pesquisar os nomes que havia visto. Ricardo sempre deixava uma das máquinas ligada para os funcionários da limpeza poderem acessar a agenda de compromissos. Laura Santos digitou primeiro, suas mãos tremendo ligeiramente. Os resultados a deixaram gelada. Empresário de Minas Gerais denuncia golpe de esposa falsa. A manchete do jornal local datava de 2 anos atrás. A foto mostrava um homem devastado ao lado de uma mulher que, mesmo com cabelos diferentes, era claramente Larissa. Eduardo Santos, de 52 anos, proprietário de uma rede de farmácias, descobriu que sua esposa, Laura Santos, com quem se casou há 8 meses, mantinha outro relacionamento e havia transferido mais de R$ 200 mil de suas contas empresariais. Isis sentiu o estômago revirar. R$ 200 mil. Uma quantia que ela jamais veria na vida, roubada como se fosse troco. Continuou lendo. Laura Santos desapareceu após ser confrontada, deixando apenas documentos falsos e uma conta bancária zerada. A polícia investiga possível esquema de bigamia e fraude matrimonial. Bigamia. A palavra ecoou em sua mente como um sino de alarme. Rapidamente digitou Lara Mendes no sistema de busca. Mais uma matéria devastadora. Comerciante de Goiânia perde casa e negócio após golpe da esposa. A foto mostrava um homem mais jovem, cerca de 35 anos, segurando uma placa de vende-se na frente do que claramente havia sido uma loja próspera. Marcos Mendes casou-se com Lara Mendes em cerimônia íntima, mas descobriu 3 meses depois que a esposa não apenas estava casada com outra pessoa, como havia usado documentos da empresa dele para contrair empréstimos fraudulentos. O coração de Isis batia tão forte que ela podia ouvi-lo. 2 vítimas. 2 homens destruídos financeira e emocionalmente. E agora, Ricardo seria o terceiro. Imprimiu discretamente as matérias e guardou na pasta de documentos pessoais. Precisava de mais evidências, mas já tinha o suficiente para entender o padrão. Larissa, ou Laura, ou Lara, era uma golpista profissional. Bom dia! A voz de Ricardo a sobressaltou. Ela rapidamente fechou o navegador e voltou para seus materiais de limpeza. Bom dia, Sr. Ricardo. Chegou cedo hoje. Estou ansioso para resolver uns detalhes do casamento. Ele sorriu daquele jeito apaixonado que agora partia o coração de Isis. Larissa quer tudo perfeito. Sr. Ricardo, Isis hesitou. Como abordar um assunto tão delicado? Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Isis. Você pode falar comigo sobre qualquer coisa. O senhor conhece a família da Larissa? Já conversou com eles pessoalmente? Ricardo pausou, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Bem, ainda não. Ela sempre diz que são muito reservados. A mãe está sempre viajando, os irmãos moram longe. Por que pergunta? É que, às vezes, ela conta histórias diferentes sobre eles. Ontem disse que a mãe estava em São Paulo. Semana passada falou sobre França. Ah, isso. Ricardo riu, mas havia uma nota de incerteza em sua voz. Ela explica que a mãe viaja muito a trabalho. É consultora internacional ou algo assim. Isis assentiu, mas por dentro sua preocupação crescia. Ricardo já havia notado as inconsistências,
mas o amor o fazia aceitar explicações fracas. Larissa é uma mulher sofisticada, sabe? Veio de uma família muito diferente da minha. Ricardo continuou, como se tentasse se convencer. Às vezes, eu acho que não sou bom o suficiente para ela. Senhor Ricardo, o senhor é uma pessoa maravilhosa. Qualquer mulher seria sortuda por tê-lo. Ele sorriu genuinamente. Obrigado, Isis. Você sempre sabe o que dizer. Nesse momento, o som dos saltos de Larissa ecoou no corredor. Isis rapidamente voltou para sua limpeza, mas manteve os ouvidos atentos. Amor, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Larissa entrou como um furacão, beijando Ricardo dramaticamente. O que foi, meu bem? Estive pensando, que tal anteciparmos o casamento? Em vez de 2 meses, poderia ser em 2 semanas? Isis quase derrubou o borrifador. Antecipação súbita era exatamente o que havia acontecido com as outras vítimas. 2 semanas? Mas por quê? Ricardo perguntou surpreso. É que Larissa hesitou, suas mãos brincando nervosamente com o colar. Mamãe ligou ontem. Ela está doente e quer muito nos ver casados. Pode não ter outra oportunidade. Mentira. Isis tinha certeza absoluta. Os gestos corporais, o toque no colar, o olhar desviado, todos os sinais que havia aprendido a reconhecer. Meu Deus, é sério. Por que não me contou ontem? Ricardo estava claramente preocupado. Não queria te deixar triste. Mas ela insiste que pode ser nossa última chance de termos a bênção dela. Ricardo pegou as mãos de Larissa. Claro, meu amor. Se é importante para sua mãe, vamos antecipar sim. Isis viu o sorriso triunfante que Larissa não conseguiu esconder completamente. A golpista estava acelerando o cronograma, provavelmente porque sentia algum tipo de pressão. Ah, e outra coisa, Larissa acrescentou, sua voz adquirindo um tom casual demais. Preciso que você assine uns papéis do banco hoje, para incluir meu nome nas contas conjuntas antes do casamento. É padrão para casais. O sangue de Isis gelou. Contas conjuntas. Acesso total ao dinheiro de Ricardo. Tem os documentos aqui na bolsa. Larissa continuou, abrindo a mesma bolsa onde Isis havia visto as identidades falsas. Enquanto Larissa procurava os papéis, Isis conseguiu ver mais detalhes do conteúdo. Além das carteiras de identidade, havia um caderno pequeno com anotações, o que pareciam ser fotos de outros homens e um envelope grosso. Pronto, é só assinar aqui e aqui. Larissa apontou para linhas específicas nos documentos. Ricardo pegou os papéis, mas Isis notou que ele não os leu completamente. Confiava cegamente na mulher que amava. Quando Larissa saiu para atender uma ligação, Isis se aproximou discretamente de Ricardo. Senhor Ricardo, o senhor leu todo o documento antes de assinar? Claro, bem confio na Larissa. Ele pareceu ligeiramente desconfortável. Por que pergunta? É que minha mãe sempre diz para nunca assinar nada sem ler 3 vezes. Experiência de vida, sabe? Ricardo olhou para os papéis em suas mãos, depois para Isis. Havia algo em seus olhos que sugeria que ele também estava começando a sentir que algo não estava certo. Larissa voltou da ligação, visivelmente irritada. Era meu advogado. Alguns problemas burocráticos chatos. Sua expressão se endureceu quando viu Ricardo ainda segurando os documentos não assinados. Algum problema, amor? Não. Só estava relendo. Ricardo apressou-se a assinar, mas Isis notou a hesitação. Naquele momento, observando a dinâmica entre os dois, Isis teve certeza absoluta. Larissa não era apenas mentirosa, era uma criminosa profissional. Isis passou os 3 dias seguintes em uma montanha-russa emocional. As evidências que havia encontrado queimavam em sua mente como brasas, mas o peso da realidade social a esmagava. Quem acreditaria na palavra de uma faxineira contra uma mulher rica e sofisticada? Você está estranha, filha, disse Dona Conceição na quarta-feira à noite, observando Isis empurrar o arroz com feijão no prato sem comer. Desde segunda, você mal toca na comida. Mãe, se você soubesse de algo terrível que vai acontecer com uma pessoa boa, mas ninguém fosse acreditar em você, o que faria? Dona Conceição pousou o garfo e encarou a filha.
Isis, que situação é essa? É sobre o senhor Ricardo. Tenho certeza de que a noiva dele é uma golpista. Ela já fez isso com outros homens. Você tem provas? Tenho. Isis mostrou as matérias impressas que guardava escondidas na bolsa. Ela usa nomes falsos. Já casou com pelo menos 2 homens antes. Roubou tudo deles e desapareceu. Dona Conceição leu as reportagens em silêncio, seu rosto endurecendo a cada linha. 40 anos de trabalho doméstico haviam lhe ensinado a reconhecer pessoas genuínas das aproveitadoras. Meu Deus do céu! E o que você pretende fazer? Não sei. Se eu contar para o senhor Ricardo, ele pode achar que estou inventando por ciúme ou inveja. Se eu for na polícia, vão dizer que não é da minha conta. Isis, a mãe segurou suas mãos com firmeza. Seu pai sempre dizia uma coisa: fazer a coisa certa nunca é fácil, mas é sempre necessário. Esse homem te trata bem? Sempre me tratou com respeito. É uma pessoa boa, mãe. Então você já sabe o que tem que fazer. Na quinta-feira, as coisas se aceleraram dramaticamente. Isis chegou ao trabalho e encontrou Ricardo eufórico, mostrando convites de casamento para todos os funcionários. Olhem só, ficaram lindos. Ele segurava os cartões dourados como se fossem tesouros. O casamento será no sábado, na capela do hotel. Isis sentiu o mundo girar. Sábado. 2 dias. Senhor Ricardo, por que tanta pressa? Perguntou Marcos, o contador da empresa. A mãe da Larissa está muito doente. Pode ser a última chance dela de nos ver casados. Ricardo sorria, mas Isis notou uma sombra de preocupação em seus olhos. Quando Larissa chegou, 1 hora depois, estava visivelmente tensa. Seus movimentos eram bruscos e ela verificava o celular a cada minuto. Ricardo, preciso falar com você, agora. Sua voz tinha uma urgência que fez Isis prestar atenção total. Eles entraram no escritório particular, mas as paredes não eram tão grossas quanto pensavam. Amor, surgiu um problema. Isis ouviu Larissa dizer. Preciso viajar para São Paulo hoje à noite. Minha mãe piorou. Quer que eu vá com você? Não. É melhor você ficar organizando os últimos detalhes. Volto sexta de manhã, bem a tempo para o casamento. Isis franziu a testa. Se a mãe estava tão doente assim, por que Larissa não queria que o futuro genro a acompanhasse? E por que sua voz soava tão ensaiada? E Ricardo? A voz de Larissa ficou mais doce. Você pode transferir aquele dinheiro que conversamos para eu poder pagar os últimos fornecedores enquanto estou em São Paulo? Claro. Quanto você precisa? Uns 80 mil devem bastar. É só para garantir que tudo esteja perfeito para nosso grande dia. 80 mil reais. Isis quase deixou cair o borrifador. Era exatamente o tipo de quantia que a golpista havia roubado das vítimas anteriores. Pode deixar, meu amor. Faço a transferência agora. Quando Larissa saiu do escritório, carregando uma mala pequena que Isis não havia visto ela trazer, seus olhos se encontraram por um instante. Havia algo no olhar de Larissa, uma frieza calculista que fez Isis sentir um arrepio na espinha. Cuide bem do meu noivo enquanto estou fora, Larissa disse, sua voz carregada de desdém. Tente não fazer mais bagunça que o normal. Depois que ela partiu, Isis observou Ricardo. Ele estava claramente preocupado, mexendo nos papéis sem foco real. Senhor Ricardo, posso trazer um café? Por favor, Isis. Obrigado. Enquanto preparava o café, Isis lutava com uma decisão que mudaria tudo. Se Larissa estava indo embora hoje com 80 mil reais, talvez não voltasse para o casamento. Talvez já tivesse conseguido o que queria. Mas e se voltasse? E se o casamento realmente acontecesse? Isis pensou em Eduardo Santos, o farmacêutico de Minas Gerais que perdeu 200 mil reais. Pensou em Marcos Mendes, que perdeu casa e negócio. Pensou em Ricardo, um homem bom que merecia ser feliz, não destruído. Seu café, senhor Ricardo. Obrigado. Ele tomou um gole e suspirou. Isis, posso te fazer uma pergunta estranha? O coração dela disparou. Claro. Você acha que Larissa realmente me ama? A pergunta a pegou desprevenida.
Ricardo estava duvidando. Talvez ainda houvesse tempo. Por que está perguntando isso? Sei lá, às vezes tenho a sensação de que ela está sempre com pressa para resolver coisas práticas, sabe? Papéis, dinheiro, documentos. Nunca paramos só para conversar como fazíamos no início. Isis respirou fundo. Era agora ou nunca. Senhor Ricardo, posso ser honesta com o senhor? Sempre. Eu tenho algumas preocupações sobre a Larissa. Ricardo a encarou intensamente. Que tipo de preocupações? Isis puxou as reportagens impressas da bolsa, suas mãos tremendo ligeiramente. Encontrei algumas coisas na internet, sobre mulheres com nomes parecidos que... Isis, o que é isso? Ricardo pegou os papéis, seus olhos percorrendo rapidamente as manchetes. Ela tem múltiplas identidades, senhor Ricardo. Vi os documentos na bolsa dela. Laura Santos, Lara Mendes, são a mesma pessoa. Ela já fez isso antes. O rosto de Ricardo foi perdendo a cor conforme lia as reportagens. Isso não pode ser verdade. Senhor, eu sei que parece impossível, mas olhe as datas. O padrão. Sempre homens bem-sucedidos, casamentos rápidos, acesso às contas, depois desaparecimento. Ricardo se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Por que você está me mostrando isso, Isis? Porque o senhor é uma pessoa boa. Não merece passar pelo que esses homens passaram. Você pode estar enganada. Pode ser coincidência. Senhor Ricardo, Isis se aproximou cautelosamente. Ela acabou de pedir 80 mil reais e viajou com uma mala, exatamente como fizeram as outras identidades dela. O silêncio se estendeu por longos minutos. Ricardo olhava pela janela, processando informações que destruíam tudo em que acreditava sobre seu futuro. Se isso for verdade, ele disse finalmente, então eu sou o maior idiota do mundo. Não é idiota, senhor. É uma pessoa que acredita no amor. Não há nada de errado nisso. Ricardo se virou para ela, os olhos vermelhos. O que você acha que devo fazer? Cancele o casamento. Procure a polícia, proteja-se. E se você estiver errada? E se eu estiver destruindo a vida de uma mulher inocente baseado em suspeitas? Isis respirou fundo. Então me responsabilizo por isso. Mas, e se eu estiver certa e o senhor não fizer nada? Naquela noite, Isis mal conseguiu fechar os olhos. Havia plantado a semente da dúvida, mas seria suficiente? Ricardo cancelaria o casamento ou sua paixão falaria mais alto? Na sexta-feira de manhã, chegou ao escritório esperando encontrar Ricardo agitado, talvez cancelando fornecedores, talvez ligando para a polícia. Em vez disso, encontrou-o vestindo seu melhor terno, ajeitando flores que haviam chegado para a cerimônia. Bom dia, Isis. Senhor Ricardo, o senhor vai mesmo se casar? Ele a encarou com uma expressão que misturava determinação e desespero. Larissa voltou essa manhã. Conversamos. Ela explicou tudo. Explicou como. As mulheres das reportagens são parentes distantes, primas que usaram o nome da família para golpes. Larissa está tentando limpar a reputação da família há anos. Isis sentiu seu coração afundar. Larissa havia voltado e convencido Ricardo com mais mentiras. Claro que tinha. Era isso que golpistas profissionais faziam. Senhor Ricardo, Isis, eu aprecio sua preocupação de verdade, mas não posso cancelar meu casamento baseado em suspeitas. Amo essa mulher. Naquele momento, observando Ricardo se iludir com explicações obviamente falsas, Isis tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Se ele não cancelaria o casamento, ela teria que impedi-lo. No dia do casamento, Isis faria algo que mudaria sua vida para sempre. O sábado amanheceu com um céu azul perfeito, como se o próprio universo estivesse zombando da situação. Isis acordou às 5 da manhã, com o estômago embrulhado, sabendo que este seria o dia mais importante e assustador de sua vida. Ela havia planejado tudo meticulosamente. Comprou com suas economias um vestido simples, mas elegante, preto e discreto, que não chamasse atenção desnecessária.
Organizou todas as evidências em uma pasta. As reportagens impressas, fotos das identidades falsas que conseguiu tirar discretamente e anotações sobre as contradições nas histórias de Larissa. "Tem certeza disso, filha?" perguntou Dona Conceição pela 10ª vez, ajudando Isis a arrumar o cabelo. "Não tenho certeza de nada, mãe. Só sei que não posso ficar calada vendo uma pessoa boa ser destruída. Você sabe que depois disso, sua vida vai mudar, né? Para melhor ou para pior, mas vai mudar." Isis assentiu. Havia pensado nisso a noite toda. Se estivesse errada, seria demitida e humilhada publicamente. Se estivesse certa, ainda assim seria vista como a faxineira que destruiu um casamento. Não havia cenário em que saísse ilesa. Mas algumas coisas eram mais importantes que a própria segurança. A cerimônia seria às 3 da tarde na capela do hotel 5 estrelas no centro da cidade. Isis chegou às 2h30, escondendo-se nos jardins para observar os convidados chegando. Carros importados, roupas caras, pessoas que claramente não pertenciam ao mesmo mundo que ela. Seu coração disparou quando viu Ricardo descendo de um carro preto, elegante, em seu smoking azul marinho. Ele sorria, mas Isis conhecia bem aquele sorriso. Era forçado, ansioso, o mesmo que ele usava quando estava preocupado com negócios difíceis. 15 minutos depois, uma limusine branca parou em frente à capela. Larissa desceu como uma princesa de conto de fadas, seu vestido de renda francesa brilhando ao sol. Ela estava radiante, confiante, como uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. Isis respirou fundo e caminhou em direção à entrada. "Com licença, senhorita", disse o segurança na porta, bloqueando sua passagem. "A cerimônia é apenas para convidados. Eu trabalho para o noivo. Preciso entregar uma coisa importante." O homem a examinou de cima a baixo, claramente duvidando. "Que tipo de coisa?" "Documentos urgentes sobre os negócios. É muito importante." Após uma hesitação, ele permitiu que ela entrasse, mas continuou observando seus movimentos. A capela estava deslumbrante. Flores brancas e douradas decoravam cada canto. Velas criavam uma atmosfera romântica e cerca de 80 convidados ocupavam os bancos de madeira entalhada. No altar, um pastor sorria benevolentemente enquanto organizava suas anotações. Isis se posicionou no fundo, atrás de uma coluna, de onde podia ver tudo sem ser notada. Seu coração batia tão forte que ela temia que outros pudessem ouvi-lo. "Queridos familiares e amigos", a voz do pastor ecoou pela capela. "Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Ricardo Almeida e Larissa Monteiro em sagrado matrimônio." Isis observou o rosto de Ricardo. Ele estava pálido. Suas mãos tremiam ligeiramente. Do outro lado, Larissa irradiava confiança, seu sorriso perfeito demais para ser genuíno. "O casamento é uma instituição sagrada", continuou o pastor, "baseada no amor, confiança e honestidade entre duas pessoas." As palavras confiança e honestidade fizeram Isis se encolher. Ali estava um homem bom se casando com base em mentiras completas. "Se alguém conhece algum motivo pelo qual esta união não deve se realizar", disse o pastor, seguindo o protocolo tradicional, "que fale agora ou cale-se para sempre." Isis sentiu o momento chegando. Suas pernas tremiam, sua garganta estava seca, mas ela sabia que era agora ou nunca. Deu um passo à frente. Sua voz saiu como um sussurro. Tentou de novo, mais alto. "Eu conheço um motivo." Algumas pessoas se viraram, mas a maioria não tinha ouvido. Isis respirou fundo, reuniu toda a coragem que havia herdado de gerações de mulheres trabalhadoras e gritou: "Parem, eu preciso falar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 80 pares de olhos se voltaram para ela simultaneamente. O pastor pareceu engasgar com as próprias palavras. Ricardo arregalou os olhos, reconhecendo-a imediatamente. Mas foi a reação de Larissa que confirmou todas as suspeitas de Isis.
Em vez da surpresa ou confusão que uma noiva inocente demonstraria, o rosto de Larissa se contorceu em pânico puro. Seus olhos se estreitaram com uma raiva assassina, e ela deu um passo instintivo para trás, como se estivesse calculando rotas de fuga. Isis, Ricardo disse, sua voz misturando choque e reconhecimento. O que você está fazendo aqui? Senhor Ricardo, por favor, me escute. Isis caminhou pelo corredor central, sentindo o peso de todos os olhares. Eu tenho provas de que esta mulher não é quem diz ser. Que absurdo é esse? Gritou Larissa, sua voz aguda e desesperada. Seguranças, tirem essa mulher daqui. Ela tem múltiplas identidades. Isis continuou, tirando os documentos da pasta. Se chama Laura Santos, Lara Mendes e provavelmente outros nomes. Já casou com pelo menos 2 homens antes, roubou tudo deles e desapareceu. Um murmúrio chocado se espalhou pelos convidados. Larissa estava visivelmente desesperada agora, seus olhos procurando freneticamente por uma saída. Isso é mentira, ela é apenas uma faxineira invejosa. Larissa apontou para Isis com uma fúria que revelava muito mais do que deveria. Ela sempre me odiou, porque sou tudo que ela nunca será. Senhor Ricardo. Isis se dirigiu diretamente a ele, ignorando os murmúrios crescentes. Olhe para ela. Veja como está reagindo. Uma pessoa inocente estaria confusa, não furiosa. Ricardo olhou para Larissa, que estava claramente perdendo o controle. Seu rosto estava vermelho, suas mãos fechadas em punhos, e havia algo em seus olhos que ele nunca havia visto antes. Algo frio e calculista. Larissa, ele disse lentamente, por que você não está negando as acusações específicas? Por que está apenas atacando a Isis? Porque isso é ridículo. Você vai acreditar numa faxineira em vez da mulher que ama? Mostre os documentos, disse uma voz firme do meio da plateia. Uma mulher elegante de cerca de 50 anos se levantou. Se ela está mentindo, prove. Larissa hesitou por uma fração de segundo, mas foi o suficiente. Eu não preciso provar nada para ninguém, ela gritou, sua compostura desmoronando completamente. Foi então que Ricardo notou algo que fez seu sangue gelar. Larissa havia mudado automaticamente de posição. Agora estava mais próxima da porta lateral da capela. Seus olhos calculavam distâncias, procuravam saídas. Era exatamente o comportamento de alguém planejando uma fuga. E então, Larissa fez algo que nenhuma noiva inocente faria. Larissa tentou correr. Em pleno altar, vestida de noiva, ela girou nos calcanhares e disparou em direção à porta lateral da capela. Mas os saltos altos e o vestido volumoso atraíram. Ela tropeçou após alguns passos, caindo de joelhos no chão de mármore. O silêncio na capela foi quebrado por exclamações chocadas dos convidados. Meu Deus! Sussurrou alguém. Por que ela está correndo? Perguntou outro. Ricardo ficou paralisado por alguns segundos, processando o que acabara de ver. Sua noiva, a mulher que ele amava, havia tentado fugir no momento em que foi confrontada com acusações. Não tentara se explicar, não chamara a polícia para processar a caluniadora, simplesmente tentara escapar, como uma criminosa faria. Larissa, ele disse, sua voz ecoando pela capela silenciosa, por que você tentou correr? Ela se levantou lentamente, o vestido manchado, o penteado desfeito, mas o que mais impressionava era a sua expressão. A máscara de noiva apaixonada havia caído completamente, revelando algo frio e desesperado por baixo. Eu me assustei. Ela gaguejou, claramente improvisando. Essa mulher me atacou do nada. Foi um reflexo. Reflexo? Isis se aproximou, segurando as evidências com mãos firmes. Uma pessoa inocente não foge. Uma pessoa inocente se defende. Cale a boca! Larissa gritou, sua voz ecoando pelas paredes da capela. Você não é nada, nada! Como ousa me acusar? Senhor Ricardo, Isis ignorou os gritos e se dirigiu diretamente ao noivo. Posso mostrar as evidências para todos verem? Ricardo assentiu lentamente, ainda em choque.
Isis abriu a pasta e começou a exibir os documentos. Esta é uma reportagem de 2 anos atrás. Eduardo Santos, empresário de Minas Gerais, casou-se com uma mulher chamada Laura Santos. Ela mostrou a foto. Olhem bem para o rosto. Murmúrios se espalharam pela plateia, enquanto as pessoas comparavam a foto com Larissa. É a mesma pessoa, disse a mulher elegante que havia pedido as provas. Esta outra reportagem, Isis continuou, fala sobre Marcos Mendes, comerciante de Goiânia, que se casou com Lara Mendes. Mesma pessoa, mesmo padrão. Você mente! Larissa gritou, sua voz quebrando de desespero. Você mente! Isso são montagens! Mas sua histeria apenas confirmava as suspeitas. Uma pessoa inocente estaria pedindo para examinar os documentos, questionando a autenticidade, exigindo explicações. Não gritaria simplesmente que tudo era mentira. Larissa, Ricardo se aproximou dela. Seu rosto uma máscara de dor e decepção. Me diga uma coisa. Qual é o nome da sua mãe? A pergunta a pegou desprevenida. Minha mãe? Sim, o nome completo da sua mãe. Larissa hesitou, seus olhos desviando. Por que está perguntando isso agora? Porque em 2 meses de relacionamento você nunca me disse o nome dela. Sempre falava mamãe isso, mamãe aquilo, mas nunca o nome. É Maria. Maria Monteiro. E seu pai? Outra hesitação. João Monteiro. Engraçado, disse a mulher elegante da plateia, se levantando. Porque na reportagem sobre Laura Santos, ela disse às amigas que os pais se chamavam Carlos e Ana. Larissa empalideceu. Quem é você? Sofia Santos, irmã de Eduardo Santos, o homem que você destruiu em Minas Gerais. O silêncio na capela foi absoluto. Isis sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sofia havia vindo ao casamento? Como? Eu vi o convite nas redes sociais de alguns conhecidos de Ricardo, Sofia explicou, como se lesse os pensamentos de todos. Quando vi a foto da noiva, reconheci imediatamente. É Laura Santos, a mulher que casou com meu irmão, esvaziou as contas da empresa dele e desapareceu no meio da noite. Isso não é verdade! Larissa estava claramente desesperada agora. Vocês estão conspirando contra mim. Então explique isso. Isis tirou uma última foto da pasta. Era a imagem de um documento que ela havia conseguido fotografar discretamente. Esta é uma certidão de casamento. Laura Santos e Eduardo Santos, datada de março de 2022. Ricardo pegou a foto com mãos trêmulas. Larissa, você estava casada quando começou a namorar comigo. Eu posso explicar. Ela ainda está casada. Sofia interrompeu. O casamento nunca foi anulado. Eduardo tentou encontrá-la para pelo menos oficializar o divórcio, mas ela simplesmente desapareceu. Bigamia! Murmurou alguém na plateia. E estelionato, acrescentou outro. E falsificação de documentos, completou um terceiro. Larissa olhou ao redor, vendo as faces chocadas e acusadoras dos convidados. Sua respiração estava acelerada. Seus olhos corriam freneticamente, procurando uma saída. Qualquer saída. Ricardo. Ela tentou uma última cartada, sua voz assumindo um tom suplicante. Você me conhece. Conhece meu coração. Não pode acreditar nessas pessoas em vez de mim. Eu pensava que te conhecia, Ricardo respondeu, sua voz quebrada de emoção. Mas a mulher que eu conhecia não tentaria fugir quando confrontada. A mulher que eu conhecia não gritaria, você mente, em vez de explicar racionalmente. Eu posso explicar tudo. Só preciso de tempo. Tempo? Isis se manifestou. Exatamente o que você pediu para Eduardo e Marcos. Tempo para transferir mais dinheiro. Tempo para planejar a próxima fuga. Quanto você já conseguiu tirar dele? Sofia perguntou diretamente. Larissa não respondeu, mas Ricardo fechou os olhos como se uma dor física o atingisse. Os 80 mil, ele murmurou. Ontem você pediu 80 mil para os fornecedores. Eu gastei com o casamento. Que fornecedores? Alguém gritou da plateia. Eu sou o florista, não recebi nada. Eu fiz o buffet, disse outro. Também não recebi pagamento extra. Uma a uma.
As mentiras de Larissa desmoronavam. O castelo de cartas estava ruindo e ela estava no centro do desabamento. Cadê o dinheiro, Larissa? Ricardo perguntou, sua voz agora firme e fria. Eu investi. Era uma surpresa. Chega! Ricardo explodiu. Chega de mentiras! Quem você realmente é? Larissa o encarou e por um momento sua máscara caiu completamente. Isis viu nos olhos dela o que realmente estava por baixo. Não uma mulher apaixonada, mas uma predadora calculista que havia sido encurralada. Você quer saber quem eu sou? Larissa disse, sua voz assumindo um tom diferente, mais frio, mais real. Sou alguém que sobrevive. Sou alguém que pega de homens que têm mais do que precisam. Você é uma criminosa, disse Sofia simplesmente. E você, Larissa apontou para Isis com ódio puro. Você é uma faxineira miserável que destruiu algo maior que sua mente pequena pode compreender. Eu salvei um homem bom de ser destruído por você. Isis respondeu com uma dignidade que impressionou a todos. Nesse momento, Ricardo caminhou lentamente até Larissa, parando bem na frente dela. Todos na capela prenderam a respiração, esperando para ver o que aconteceria. Ricardo se aproximou dela e fez a pergunta que mudaria tudo. Você está casada com outras pessoas neste exato momento? A pergunta de Ricardo ecoou pela capela como um trovão. Simples, direta, impossível de contornar. Todos os olhos se voltaram para Larissa, esperando uma resposta que definiria o destino de todos ali presentes. Larissa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos se moviam freneticamente, procurando uma saída, uma explicação, qualquer coisa que pudesse salvá-la. Responda! Ricardo insistiu, sua voz firme mas quebrada. É uma pergunta simples, sim ou não. Eu posso explicar. Sim ou não? Ricardo gritou. O silêncio se estendeu por segundos eternos, e na impossibilidade de responder, Larissa revelou tudo. Ela não consegue negar, disse Sofia, porque ainda está casada com meu irmão Eduardo. O divórcio nunca foi processado. Foi então que algo inesperado aconteceu. Do fundo da capela, um homem de cerca de 40 anos se levantou. Desculpem a interrupção, ele disse, mas eu sou o investigador Daniel Mendes. Estou acompanhando este caso há 3 meses. Larissa empalideceu completamente. Fui contratado pela família de Marcos Mendes. Daniel continuou caminhando pelo corredor. Documentamos todo o processo, a aproximação calculada do Sr. Ricardo, a criação da falsa identidade, o pedido de acesso às contas bancárias. Daniel tirou um gravador digital, incluindo gravações onde você se refere ao Sr. Ricardo como o próximo alvo. Ricardo cambaleou. Alvo? Daniel apertou play. A voz de Larissa saiu fria. Ricardo é perfeito, viúvo carente, muito dinheiro. Será questão de semanas após o casamento. Desligue isso, Larissa gritou. O som de sirene se aproximou. Daniel havia chamado a polícia. Larissa Monteiro, Laura Santos, Lara Mendes. O delegado que entrou disse formalmente: você está presa por bigamia, estelionato e fraude matrimonial. Eu tenho direitos, ela gritou enquanto as algemas eram colocadas. Tem sim, concordou o delegado. Direito de permanecer calada. Enquanto era levada, Larissa teve um último surto de raiva. Isso é culpa sua, apontou para Isis. Você destruiu tudo. Era só uma faxineira. Meu lugar, Isis respondeu com dignidade, é do lado da justiça. Sempre foi. A senhora salvou muitas pessoas hoje, disse o delegado para Isis. Tínhamos mandado contra ela há 2 anos. Ricardo se aproximou de Isis, os olhos vermelhos. Como posso agradecer? Não precisa agradecer nada, Sr. Ricardo. Apenas seja mais cuidadoso da próxima vez. Senhorita Isis, Daniel se aproximou. Gostaria de conversar sobre um trabalho, consultoria. A senhora tem um dom especial para detectar pessoas desonestas. Isis olhou ao redor da capela vazia, depois para Ricardo, que organizava os destroços de seu casamento cancelado com alívio e tristeza misturados.
Sua vida havia mudado para sempre. A pergunta era, para melhor ou para pior? Mas o que Ricardo faria com a mulher que salvou sua vida? 3 meses depois, Isis estava em seu novo escritório quando viu a manchete no jornal. Golpista do altar condenada a 8 anos por bigamia e fraude matrimonial. A foto mostrava Larissa sendo levada algemada do tribunal. A matéria revelava que ela havia confessado crimes contra pelo menos 5 vítimas, totalizando mais de R$500 mil roubados. Senhorita Isis, a voz de sua assistente, a trouxe de volta ao presente. Seu cliente das 3 horas chegou. Isis sorriu, ajeitando o blazer discreto que havia comprado para suas consultorias. Sua vida havia mudado completamente. O que começou como uma oferta de trabalho de Daniel Mendes se transformou numa carreira próspera como especialista em detectar golpistas e pessoas desonestas. Pode mandar entrar. Dr. Fernando Silva entrou nervoso, um homem de 50 anos, claramente bem-sucedido, mas com olhos preocupados. Senhorita Isis, preciso de sua ajuda. Estou noivo há 2 meses, mas... Ele hesitou. Mas algo não parece certo? Exato. Marina é perfeita demais. Apareceu na minha vida exatamente quando eu mais precisava de companhia. Diz exatamente o que eu quero ouvir. E ontem pediu para eu incluí-la como beneficiária do meu seguro de vida. Isis assentiu, fazendo anotações. Havia atendido 12 casos similares nos últimos meses, salvando pessoas de golpes diversos. Vou precisar de algumas informações sobre ela. Nome completo, onde se conheceram, histórias que ela conta sobre o passado. Enquanto o doutor Fernando falava, Isis pensou em como sua vida havia se transformado. De faxineira invisível a consultora respeitada. Ganhava 3 vezes mais, tinha um escritório próprio e, mais importante, havia encontrado seu verdadeiro propósito. Dr. Fernando interrompeu seus pensamentos. Trouxe uma foto dela. Isis olhou para a imagem e sorriu. Doutor, essa mulher não é golpista. Vejo sinceridade genuína nos olhos dela. Mas vou investigar para ter certeza. Após o cliente sair, Isis recebeu uma ligação esperada. Isis, é Ricardo, como está? Muito bem, senhor Ricardo. E o senhor? Ótimo. Ligava para contar novidades. Marina e eu marcamos o casamento para dezembro. Isis sorriu. Marina era a professora de piano que Ricardo conhecera 2 meses após o escândalo. Uma mulher simples, genuína, que havia passado pelo teste de Isis com louvor. Que maravilha! Ela é uma pessoa especial. É mesmo. E Isis queria agradecer mais uma vez. Você não apenas me salvou de um golpe, me ajudou a encontrar o amor verdadeiro. Fico feliz, senhor Ricardo. E tem uma coisa. Marina sugeriu que você seja nossa madrinha de casamento. Aceita? Isis sentiu os olhos marejarem. De faxineira humilhada, a madrinha do patrão. A vida tinha suas ironias. Seria uma honra. Após desligar, Isis olhou pela janela de seu escritório. Na mesa havia uma placa discreta. Isis Santos, consultoria em relações interpessoais. Seu telefone tocou novamente. Consultoria Isis Santos. Por favor, preciso de ajuda urgente, disse uma voz feminina desesperada. Acho que minha irmã está sendo enganada por um golpista. Isis sorriu, pegando um novo bloco de anotações. Havia encontrado sua missão na vida, usar sua capacidade especial de ler pessoas para proteger os vulneráveis dos predadores. 3 anos atrás, era apenas uma faxineira invisível. Hoje, era guardiã da justiça, defensora dos inocentes, especialista em desmascarar mentirosos. Pode contar comigo, Isis disse com confiança. Vamos descobrir a verdade. Dessa vez, ela não seria apenas observadora, seria guardiã da justiça. Essa história nos mostra que a verdade sempre aparece, não importa o quanto tentem escondê-la. Quantas vezes na vida pessoas simples são as únicas capazes de enxergar o que ninguém mais vê? Se você também acredita que justiça e coragem transformam destinos, já deixa o seu like e se inscreve no canal.
Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias que podem mudar a forma como você olha o mundo.